amados, em nome de Jesus, amém? Que alegria estar aqui junto com vocês, celebrando mais esse tempo de aniversário dessa igreja querida, que eu também acompanho, né, desde o começo. Acompanhar a Anne, né, esta mulher que paga o preço, né, pela obra de Deus. Não deve ser fácil conviver com o pastor Márcio todo dia, mas essa guerreira está aí, né, firme e forte, né, uma pessoa abençoada. Ela é uma mistura de filha, de sobrinha, de nora, né, porque o Márcio é meu filho. E que alegria estar junto aqui e ver aquilo que Deus tem feito na vida dele. Eu estou aqui também junto com o pastor Géder, que é um outro presente que Deus me deu aqui. Hoje eu estou com meus dois amigos mais próximos, pastor Géder e o pastor Márcio. Eu tenho outros dois amigos um pouco mais distantes, que é o pastor Luiz, da 17ª Igreja Quadrangular. Vocês conhecem ele, pastor Luizinho. E um outro amigo meu lá do Rio de Janeiro, o Ricardo. Mas quando eu venho em Curitiba, eu tenho essa alegria, irmão. Além dessa cidade me fazer muito bem, hoje ela não está me fazendo muito bem por causa do calor, né, irmão? Pelo amor de Deus. Se é para sentir calor, eu fico lá em Campo Grande. Agora, vir para cá para sentir calor não vale, né? Engraçado que eu saí de Campo Grande e refrescou. Ao cheguei em Brasília, que estava frio, esquentou lá também. E eu cheguei aqui agora, esquentou. Meu Deus, irmão. Né? É fogo do Espírito mesmo. Não é à toa que eu sou Botafogo, né, irmão? Onde eu chego, o calor chega junto. Então, que alegria estarmos aqui, tá, irmãos? Nessa alegria. E eu já quero partir para a palavra. Cadê aquela foto minha que estava aqui fazendo? Cadê aquela foto? A foto da conferência, que tem um monte de gente aqui. Olha lá. Isso aqui não é a arminha do Bolsonaro, não, tá, irmão? Pá, não. Isso que eu estava pregando sobre outra coisa. Então, que bom estar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Ih, foi fraquinho para Dedéu, irmão. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 15. Aí sim, eu vejo vocês fazendo isso na internet. Lá não é esse chororô. Não, na internet é alto, é vibrante, é uma alegria. Dá até vontade de vir para cá, né? Poxa vida, irmão. Glória, eu não preciso vir para cá, tá, irmãos? Eu já sou pastor dessa igreja aqui antes de vocês. Eu louvo a Deus e parabenizo cada um dos pastores que nessa noite foram legitimados nesse chamado, né? Então, o Senhor já tinha te ordenado, hoje é apenas uma oficialização. O Senhor já tinha ordenado, porque ordenado é aquele que recebe uma ordem, e você já tinha recebido a ordem, por isso que hoje você foi legitimado a operar no território espiritual onde essa igreja trabalha. Então, isso é muito sério. Sem essa legitimação, você opera, mas você percebe, você que foi legitimado hoje, você vai ver que o seu nível de influência, de alcance e o poder e a potência com que você atua, a partir de hoje vai ser diferente. Você vai sentir isso, tá bom? E como já foi dito aqui, o ministério pastoral, irmão, não é status não, tá? Eu sou filho de pastor e eu evitei ao máximo ser ordenado pastor. Eu evitei porque eu sabia o que significa isso. Então é claro que nós temos muitos benefícios. É claro que Deus opera através de nós de uma maneira diferenciada, é verdade. Por isso que Ele chama. Senão, se Ele usasse todo mundo igual, não tinha por que Ele chamar. Ele chama porque o nível de operação e a potência da operação é outra. Portanto, o nível também de levante do inimigo contra a sua vida vai ser maior. Mas você fica tranquilo que para cada anjo caído que se levanta contra você, tem 2 anjos guerreiros de Deus, um de cada lado, para dar um pau neles. Então você fica tranquilo em nome de Jesus, tá? Algumas pessoas dizem, pastor, como é que essa questão dos anjos, dos demônios e tal? Irmão, o demônio é anjo caído. 1/3 caiu, só 1/3, e é anjo caído. Se fosse 1/3 que saiu da presença de Deus, mas se estivesse em pé, aí poderia até dar algum trabalho. Mas, irmão, é anjo caído. E os anjos de Deus são anjos de pé e anjos de guerra. A Bíblia não fala em momento nenhum de demônio de guerra. Não existe demônio de guerra. Demônio é derrotado, é caído, é fracassado. Só que ele faz barulho. Só isso. Agora, barulho qualquer coisa faz. Você pega uma caixa vazia, vai fazer barulho também. E daí? Grandes coisas. Gritar, tem um monte de gente que grita. Agora, grito não é poder. Então, entenda que você, pastor, está operando, e quando você operar, o Senhor irá contigo. Fica de boa, tá? E o diabo, ele cria mesmo confusão, porque ele quer impressionar a gente.
mas ele é um derrotado, ele é fracassado. E ele sabe que os dias dele estão contados, porque tudo que acontece no mundo indica que Jesus já está voltando. Então Satanás está desesperado, né? Eu não sei porque tem crente desesperado com a volta de Jesus. Ai, meu Deus, será que Jesus poderia demorar um pouquinho mais? Pode não, irmão. Poxa, eu queria casar primeiro. Jesus, você não imagina o livramento que Deus está dando com a pessoa que poderia casar contigo. Não é livramento para você não, é para a pessoa que ia casar contigo. Deus está dando livramento para ela, irmão. Então, fica de boa aí, irmão. Seja um bom ímpar. Quem não é um bom ímpar, nunca consegue ser um bom par. Então, seja um bom ímpar. Curta a sua vida, cuide de você mesmo, ande com Deus, na intimidade com Deus. E aí, você não precisa de um par. Não precisa. Para ser feliz, você precisa de Jesus. Quando você é Jesus, quando você tem Jesus, você é solteiro ou casado, você bota para quebrar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, o que acontece? Lucas capítulo 15 vai nos falar, presta atenção aqui, que eu vou te dar uma explicada primeiro, para depois a gente entrar no texto e eu não ter que ficar explicando aos pouquinhos. O que acontece? Jesus, ele começou a pregar aos 30 anos. E Jesus, ele não ficou parado, esperando o momento que ele iria entrar em ação. Jesus, como todo jovem, trabalhou, estudou, aprendeu. E uma das coisas que nós aprendemos quando nós lemos Lucas capítulo 15, nessa trilogia que nós vemos aqui, que não foi o Steven Spielberg que criou a trilogia, foi Jesus. E aqui em Lucas capítulo 15 nós vamos a trilogia dos perdidos. E todos nós já conhecemos essas parábolas, porque elas são muito conhecidas no meio evangélico. Uma pessoa que é convertida há 3 anos já ouviu falar da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo. É verdade ou não é? Então, essas 3 parábolas, na verdade, elas são uma só. E elas têm uma mensagem. A mensagem dela é sobre intimidade. Então, na primeira parábola, na primeira parte da parábola, porque inclusive a Bíblia, ela não foi escrita separando capítulo por versículo, foi depois que ela foi separada por temas para nos ajudar, e depois ela foi fracionada em versículos para nos ajudar na leitura, mas era uma parábola só, e essa parábola tem um tema que ela resulta em intimidade. Primeira parábola é: um homem tinha 100 ovelhas, ele tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. Ele deixou as 100 ovelhas, ele não deixou as 100 ovelhas como diz a música, ele não deixou as ovelhas, largou mão, não, as ovelhas estavam bem, e ele foi lá buscar a 100ª ovelha. Então, ele achou a ovelha, e o texto aqui nos diz, que eu já estou contando a história para a gente pular, que quando ele achou, ele se alegrou, e ele chamou seus familiares para celebrar com ele, e ele disse: de igual modo, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Poxa, pastor, bacana. Essa história é linda. É, irmãos. Só que você precisa entender uma coisa. A parábola da ovelha perdida, pastor Géder, o foco dela não é falar de ovelha, é falar sobre arrependimento. Porque ela termina falando ela não fala de qualidade de ovelha, não fala de nada. E tem muito crente que não quer compromisso com a igreja, e ele culpa o pastor de não ir buscar a 100ª ovelha. Mas, irmãos, por que esse homem foi buscar a ovelha? Porque a ovelha não tem a inteligência que você tem. A ovelha não tem a consciência que você tem. Ela acaba se perdendo. Diferente da maioria dos crentes que não acabam se perdendo. Eles escolhem se afastar do rebanho. Então teve uma pessoa que falou comigo: pastor, o senhor é daquele pastor, quando ele entrou na minha igreja, o senhor é daquele pastor que vai atrás da 100ª ovelha? Eu falei: em último caso, porque eu não quero comparar você com um bicho que não tem raciocínio, eu não quero comparar você com uma pessoa que se perde à toa. Em primeiro lugar, em segundo lugar, para você ser minha ovelha, nós vamos fazer um acordo aqui: a tua lã e a tua carne são minha, eu vou te esfolar porque você é minha ovelha. A ovelha vive para o pastor, ela é sacrificada para o pastor. A ovelha dá a lã para o pastor. Você quer me dar a sua lã? Ai, meu Deus, eu vou te matar e vou fazer uma festa com o teu couro
e com a tua carne. Você quer? Não. Então eu falei, irmão, então nós não podemos fazer a aplicação que a gente quer de um texto, porque a pregação aqui, a parábola é da ovelha perdida, mas a lição da parábola não é como criar a ovelha, é a importância do arrependimento, que quando alguém se arrepende, a festa no céu. Esse é o foco. Mas pastor, que heresia é essa? Heresia, para você ter uma ideia, era muito comum no tempo judaico alguém contar uma história. Alguém aqui, quem já leu o livro Fábulas de Esopo? Levante sua mão aí. De um historiador, né? De um contador de história grego. Todas as histórias deles são sobre animais. São parábolas sobre animais, ensinando princípios. É um livro maravilhoso de você ler. Inclusive você consegue baixar ele de graça, sem ferir o direito autoral, porque tem mais de não sei quantos anos, quase 2000 anos que esse livro foi escrito. Então ele chama-se Fábula de Esopo, com E. Escreve Esopo com E e tu vai botar. O que era isso? Era o hábito que as pessoas tinham de contar a história para refletir uma importância e um princípio na vida de alguém. Então, Jesus contou a primeira história, por isso que eu digo, as três remetem a uma só história. Primeiro lugar, é o filho pródigo. Eu não estou dizendo para você não ir atrás da ovelha. Você tem que ir atrás do pecador, seja ela ovelha, cabrito, cavalo ou zebra. Afastou, você tem que ir atrás. Eu não estou dizendo aqui para você falar, não, eu não vou atrás. Não, irmão, você vai atrás porque é um coração. E você precisa ajudar, restaurar. Eu não estou dizendo para você largar, não. Ovelha, você não é ovelha, você tem inteligência. Não é isso que eu estou falando. Eu estou explicando um texto. Segundo lugar, ele diz, porque da mesma maneira, é como uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Ela fica desesperada, começa a procurar pela casa, acende a candeia, procura debaixo da cama e acha a sua dracma. Por quê? E aí ela reúne as pessoas e diz, eu achei a minha dracma. Irmão, uma moeda. Mas o que significa essa moeda? A dracma, dependendo do lugar onde morava, você pode ver que aqui tem gente que chama os guri de guri e tem gente que chama de piá, mas é tudo em Curitiba. Então perceba que naquele tempo a dracma e o denário era o mesmo nome. Qual era o valor desta moeda? Um dia de trabalho de uma diarista ou de um diarista. Então uma pessoa vai limpar a sua casa, um apartamento de 3 quartos, 150 metros quadrados, a pessoa cobra entre 150 e 200 reais. O que é isso? Uma dracma. Essa mulher tinha 10 dracmas, ou seja, 10 diárias de dinheiro guardado, e ela perdeu uma. Mas irmão, a parábola não é para falar sobre dracma. Ela igualmente termina esta parte da parábola, que eu volto a dizer, é uma história só, com 3 ilustrações, dizendo, de igual modo, essa mulher chamou os seus amigos para festejar, porque ela encontrou a dracma. Agora olha só, por mais que ela tenha gasto 20 de pão de queijo, ela ainda ficou no lucro. Por quê? Aí o texto fala a mesma coisa da ovelha perdida, porque há a mesma alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então perceba que essas parábolas estão falando sobre isso. Depois que Jesus fixou o conceito, o que ele falou? Agora vamos para a história mais próxima da real, porque ele não estava falando para a moeda e não estava falando para a ovelha, ele estava falando para a gente. Então ele chegou e falou, certo pai tinha 2 filhos. O mais novo, para variar, provavelmente corintiano, chegou e falou para o seu pai, pai, eu quero a minha parte da minha herança. Olha só, e o pai deu, e ele saiu e gastou tudo dissolutamente. Ou seja, até aí ele não estava arrependido, mas o que ele estava desejando aqui, irmãos? Romper com a intimidade que ele tinha com o pai, a qualquer custo. Me dá o que eu posso, Deus, me dá o que o Senhor pode me dar. E acabou por aqui. Quantas pessoas eram solteiras na igreja? Deus fez um milagre, ela casou e depois saiu da igreja. Quantas pessoas estavam desempregadas, conseguiram emprego e saíram da igreja? Quantas pessoas não tinham reconhecimento nenhum, o Senhor a estabeleceu, ela pegou o que tinha e foi embora da casa do seu pai. Irmão, era muita grana.
Eu e o pastor Géder, nós moramos no estado. Eu sei que o Paraná tem plantação, tem gado, tem tudo, mas o nosso estado tem mais, vive disso, né? Aqui tem montadora de automóvel, tem um monte de coisa, mas o nosso estado, ele é praticamente agropecuária e tem lá algumas minas de minério em Corumbá. Mas, por exemplo, vamos dizer aqui, um fazendeiro, meia boca, tá, irmãos? Ele tem 100 cabeças de gado. Uma cabeça de gado decente custa R$2.000, uma boa. Não é o Nelore ainda não, mas um bom gado, R$2.000. No Mato Grosso do Sul, se você tem 100 cabeças de gado, você não é chamado de fazendeiro. Você é um iniciante. 100 cabeças de gado, 200, 300 mil reais. Só que, para você ter o gado, você tem que ter a terra. E cada ser humano ocupa 1 metro quadrado. Esse é o cálculo que a gente faz quando vai fazer organizar show. Então vai ter 10 mil pessoas. Se eu quero levar 10 mil pessoas, eu tenho que levar para um espaço com 10 mil metros quadrados. Se eu tenho uma igreja com 700 metros quadrados, o máximo que eu consigo botar são 700 pessoas, acabou. O bombeiro não vai liberar mais. Mas o gado é mais do que 1 metro quadrado. Ele é no mínimo 10 metros quadrados para você poder manter. Ou seja, irmão, você imagina, para ele ter 100 cabeças de gado, qual não seria o tamanho da fazendinha dele? E aí você já começa a colocar a proporção. Uma terra dessa você não compra por menos de R$500. E o que acontece? Tem ainda a casa, a sede. Então nós estamos falando aí, irmãos, de bastante dinheiro. Estamos falando aproximadamente, no mínimo, 2 milhões. Esse rapaz pegou a parte dele, ele era caçula, e ele tinha direito da metade do irmão mais velho, porque o primogênito, ele ganhava o dobro de todos os irmãos. Então quando a pessoa tinha 10 filhos, ele dividiu o patrimônio dele por 11, porque o mais velho ganhava o dobro, porque ele também trabalhava em dobro. Agora a vantagem é que ele também assumia o trono do pai quando o pai era rei. Mas o que acontece? E o rapaz ficava com 1/3. Ou seja, dos 2 milhões, irmão, ele ganhou mais ou menos 700 mil reais. E torrou o dinheiro. Ele foi para um lugar, ele foi lá para a Isla Margarita, na Venezuela, na época que estava bombando. E torrou o dinheiro todinho. O que aconteceu com a Venezuela? Irmão, o povo estava comendo até cachorro. Um dia desse eu estava conversando com o meu cachorro, o Sofonias, um shih tzu, né? Um shih tzu marrom, muito chique ele é todo marronzinho com peito branco, parece que ele está de blazer, né? E eu falei para o Sofonias, Sofonias, se eu morasse na Venezuela, nós íamos te jantar no Natal, jovem. Nós íamos botar uma maçãzinha na sua boca e te botar no forno. E ele não estava entendendo, é claro, mas eu estava pensando, irmão, já pensou o que é a fome num país? A ponto de você comer o seu animal de estimação. Quem tem animal de estimação, levante sua mão aí, gente. Isso, olha só, já pensou? Você olhar para o seu gato e imaginar ele girando no espeto. Tadinho, gente, do gatinho. Não sei qual é o nome do seu gato, se é Jacó, se é Zaqueu. Eu não sei qual é o nome do seu gato. Mas o que acontece? É porque você tem que arrumar um nome bacana para o gato e que tem a ver, irmão. Você tem que olhar para o bicho e perceber a identidade dele. Porque não é todo cachorro que tem cara de Bob. E às vezes ele nem gosta. Ou você fala Bob, Bob, ele nem olha para você, porque não é o nome que ele quer. Então você tem que respeitar, tem que discernir o nome do seu bicho. Então para de ficar repetindo o nome de bicho dos outros. Cada bicho tem o seu nome. E o nome do meu é Sofonias. Eu olhei para a cara dele desde pequenininho, falei, cara, tem cara de Sofonias. E se você ver, você vai ver que eu estou certo, né? Mas o que aconteceu, irmão? Veio a fome. Esse rapaz começou a passar por crise, mas ele ainda não tinha se arrependido. Porque existe uma única fórmula de você manter a intimidade: é permanecendo arrependido. Quem não se arrepende não tem intimidade. Quem tem arrependimento se auto-exclui. Quem não tem arrependimento vai esfriando na fé e nem percebe. O marido que não se arrepende, ele vai perdendo a mulher e nem sente. A mulher, igualmente, ainda mais a mulher, que é mais difícil se arrepender, né? Ore pelos maridos mais, né? Porque, meu Deus, ficou todo mundo sério agora, né?
Tá bom, irmãos, os homens que não se arrependem, né? Os homens sempre têm razão, por isso que eles não se arrependem. Então o que acontece, irmãos? O arrependimento. O pai precisa se arrepender da maneira como tratou o filho. E o filho precisa se arrepender do jeito como tratou o pai. Irmãos, o arrependimento, ele traz intimidade. O arrependimento, ele traz conexão. Mas o que Satanás faz? Presta atenção. Qual é o grande trunfo dele? Ele te mantém longe do arrependimento. Porque ele sabe que ele te mantém refém. Quando a gente trabalha, é claro que eu não trabalho em nível de libertação, nem mapeamento como vocês aqui. Vocês fazem um trabalho brilhante. Eu ainda não estou lá, mas vou chegar. Mas, irmãos, qual é a maior dificuldade para a ministração? É a falta de arrependimento. A pessoa sabe o que ela fez. Ela sabe o dano. Às vezes ela não tem consciência. Mas aí o ministrador traz a ele a consciência do que ele está fazendo. Ainda assim, ele não se arrepende. E às vezes, Vanessinha, ele se arrepende da boca para fora. Você sabe disso. Ele finge que se arrependeu, mas ele não se arrependeu. Ele finge que tem intimidade, mas não tem intimidade. Irmãos, a intimidade, ela precisa ser nutrida o tempo todo. Nutrida, nutrida, nutrida. Olha só que história, irmão. Eu já vim com a minha família. Mais da metade das vezes que eu venho aqui, eu fico na casa da irmã Helenira. E geralmente, eu já trouxe minha família 2 ou 3 vezes. Inclusive veio uma vez a mãe do Sofonias, né? Ela veio também junto com a gente para a viagem. E o que acontece, irmãos? Eu vejo a irmã Helenira esporadicamente com o pastor Márcio. De vez em quando eu converso com ele. A cada 6 meses assim ele atende uma ligação minha. Eu digo, meu Deus, não acredito, né? Agora vê, né, Géder? É impressionante que em um ano eu estive 2 vezes com Bolsonaro, mas eu não estive com o pastor Márcio. É sério, irmãos. Eu fui no culto de ação e graça, irmão, no Palácio do Planalto. E depois eu fui num culto, eu e o pastor Géder, de uma reunião onde o Bolsonaro reuniu um grupo de pastores para poder falar sobre o que ele tem feito no governo dele. E nesse período eu não consegui falar com o pastor Márcio. Aplauda o teu pastor aí. E aproveite que você está perto dele. Olha só, olha aqui para o tio. Que eu já vou começar, eu estou iniciando o processo de aterrissagem, tá, irmão? Então, olha bem, o que aconteceu com esse rapaz? Ele estava nessa situação, ele viu, ele analisou, ele viu que o negócio estava ficando esquisito para o lado dele, porque mandaram ele cuidar de porco, irmão. Da casa da dona Helenira, exatamente. Aí, irmãos, eu já fiquei várias vezes na casa dela, inclusive com a minha família. Hoje, eu precisei passar esta camisa. E eu olhei no quarto que eu estou, não tinha ferro. Eu olhei no fundo da casa, não tinha ferro, na sala não tinha. Irmão, só faltava um lugar. Que lugar era? O quarto da irmã Helenira. Só que o quarto dela estava fechado. E o que eu falei? Eu não vou entrar no quarto dela. Por quê? Porque eu não tenho intimidade para entrar no quarto dela. Eu tenho quando ela não está na casa e a casa está sob meus cuidados. Aí eu abro o armário, como os biscoitos dela todinho, eu pinto a sapequeira. Eu estou sozinho. Mas, irmãos, eu não tenho intimidade porque eu não estou sempre com ela. E tem gente, eu conheço a irmã Helenira. Ela me deixa ficar na casa dela. Mas isso não quer dizer que eu tenho intimidade para entrar no quarto dela. E existem pessoas que estão na casa de Deus, conhecem a Deus, mas não têm intimidade para entrar no Santo dos Santos. Hashtag pronto falei. Então, o que acontece, irmãos? O que você precisa entender? Que muitas vezes o que Deus está sinalizando na sua vida, portas fechando, recursos escassos, isso não é outra coisa, senão Deus te levando para o arrependimento. Não é porque Deus quer te quebrar, é porque Deus quer intimidade contigo. Deus está te chamando para intimidade. Deus não está te chamando para humilhação. Deus está te chamando para intimidade. Agora, por que a gente não quer se arrepender? Porque o arrependimento requer humilhação. E nós não gostamos de ser humildes. E é uma lição que eu aprendi a duras penas. É melhor ser humilde do que ser humilhado. Porque humilde é uma atitude sua voluntária. Eu quero ser humilde. Eu deixo de lado a arrogância, a soberba, a vaidade
Eu vou optar pela humildade. Quem não opta pela humildade será esmagado pela humilhação. Então você precisa entender isso. Isso é sério. Agora olha aqui, irmão. Qual a diferença? Mas não é a mesma coisa, pastor, orgulho e vaidade? Não. O orgulho é o cara que se acha. Ele é orgulhoso. E o vaidoso, ele se acha, o orgulhoso se acha o cara. E o vaidoso, ele quer que todo mundo saiba que ele é o cara. Mas o princípio é o mesmo. A soberba foi o que tirou Satanás do céu. Ele estava lá na dele, irmão, na glória, diante das pedras afogueadas. Já pensou o que é isso? Pedra pegar fogo? Assim que era no lugar de intimidade de Lúcifer. Mas no coração dele, ele permitiu que o orgulho entrasse. E ele perdeu. E por que ele nunca foi restaurado? Nem vai ser. Porque ele não se humilhou. Então, da mesma maneira como o orgulho o tirou de um lugar de glória, ele coloca o orgulho no teu coração para te tirar do lugar de intimidade. Irmão, não é porque ele quer te dar alguma coisa, não. Ele só quer roubar uma coisa de você, a sua intimidade com Deus. Por isso que é comum as pessoas não gostarem de ler a Bíblia. Lê tudo. Tudo. Tem gente que passa o dia olhando aqui, ó. Se fosse botar isso aqui em página de livro, ele lê 100, 150 páginas por dia. Mas não lê a Bíblia, não tem tempo. A rede social, você já deve ter ouvido falar isso, foi uma coisa que Deus permitiu que ela fosse inventada. Para poder, no dia do juízo, ninguém falar que não orou porque não tinha tempo. Tem tempo sim. É uma coisa que eu evito. Quando você salva meu número e você vê lá o meu WhatsApp, está dizendo assim, ó, abro de 3 em 3 horas, não mande áudio. Eu tenho déficit de atenção, irmão. Eu sou hiperativo. Um trem desse perto de mim, eu passo o dia vendo isso aqui e não faço nada. Tem tempo nem para comer. O que eu faço? Deixo lá, ó. Agora eu vou ler, vou escrever, vou reunir, vou estudar, vou produzir. Dali a 3 horas, pastor, mas se alguém morrer, se alguém morrer, eu não vou ressuscitar, irmão, me perdoa, não estou com essa moral não. Eu sei que você esperava um pastor, eu vou ressuscitar, traz aí que eu vou botar de pé. Não vou. Daqui a 3 horas, morreu o velório, eu vou lá no velório, se tiver velório. Irmão, acabou. Mas as pessoas dizem que não tem tempo para orar. Irmão, orar, pelo amor de Deus. Você quer ser espiritual? Você quer entrar na dimensão do espírito? Nós somos um espírito que habitamos um corpo e possuímos uma alma. Mas nós somos um espírito. Quando você morrer, a tua alma vai entrar em stand-by, o teu corpo vai apodrecer e o espírito volta para Deus que o criou. Então você é um espírito. Se você não alimentar o espírito, como é que eu alimento o meu corpo, irmão? Carboidrato, proteína e água. Como é que eu nutro as minhas emoções, a minha alma? Relacionamento e conhecimento. Quem é ruim de relacionamento e não gosta de estudar, está com a alma pesada e não flui no espírito. Porque a alma é o interface entre o espírito e o corpo. O corpo não suporta o espírito de Deus. O teu corpo não suporta. Para isso que existe a alma. É o interface. Senão você não aguenta. Então nós temos que viver os 3. O que alimenta o corpo? Proteína, carboidrato e água. O que alimenta a alma? Relacionamentos e conhecimento. E o que alimenta o espírito? É o pão, palavra, adoração e oração. O que fortalece o teu espírito? É a intimidade com Deus. Um crente que não tem intimidade é um crente fraco. É um crente que vive sendo surrado por Satanás. A cada dia Satanás saqueia 10 centímetros da sua vida. E no final de 20 dias ele já avançou, no final de 10 anos. O que impede, pastor? É falta de intimidade. Se você estivesse na oração, Satanás não estaria avançando. Mas pastor, como é que tem gente que ora e passa por provação? Aí a razão é outra. Não é porque você está dando abertura. A razão é porque Deus quer que você cresça. Tiago capítulo 1, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por provações. Porque a provação produz em você 2 coisas que nada mais vai produzir: a integridade e a maturidade. Esse é o sonho de toda mulher, casar com um homem íntegro e maduro.
Esse é o sonho de todo homem, casar com uma mulher íntegra e madura. É o sonho de todo pastor, liderar uma igreja íntegra e madura. E o sonho de toda igreja, ter um pastor íntegro e maduro. Como é que eu ganho isso? Não tem curso, não tem faculdade, não tem nada online. É através da aprovação. Por isso que Tiago diz: tende alegria, tende por motivo de grande alegria. Irmão, não é sorrisinho não, é kkkk, o fato de passar em tribulação. A tribulação é feia? É, irmão. Olha que nome esquisito, tribulação. Ninguém botaria o nome do filho de tribulação. É feio, irmão. Já pensou? Se bem que eu não duvido alguém querer fazer isso, né? Teve alguém que botou o nome do filho de Domício. Então, para botar tribulação, tá para aparecer um. Mas, irmãos, o nome é esquisito, mas ela é sua amiga, tribulação, porque ela traz crescimento para você. Agora, só que a tribulação ela tem um começo, ela dá uma aula e te libera. Porque toda tribulação é portadora de uma mensagem. Quando você entende a tribulação, recebe a mensagem que ela quer dar, ela te entrega a carta e vai embora. Agora tem gente que fica: eu não sei porquê, eu não sei até quando, eu não sei. E a tribulação está lá com a carta esperando você só abrir, irmão. E fala: tribulação, o que tu quer me dizer? Você tomar vergonha na cara, para você trabalhar mais, para você honrar as pessoas perto de você, para você se voltar para Deus. É assim. Então a tribulação, ela manda uma mensagem, você precisa entender. Mas por que as pessoas não querem? Porque elas não querem o caminho da intimidade, que você só consegue através do arrependimento. Irmão, o arrependimento, olha isso aqui, ó. Agora eu vou jogar uma bomba no teu colo. Jesus pecou, sim ou não? Jesus pecou, sim ou não? Não, ele morreu pelo nosso pecado, mas ele não pecou. E ele foi batizado em qual batismo, irmão? João Batista. Batismo do arrependimento, irmão. Jesus não tinha do que se arrepender, mas se arrependeu, porque ele sabia que o caminho da intimidade é o arrependimento. Agora, Jesus, que é Jesus impecável, literalmente impecável, porque nunca pecou, nem conseguiria pecar, ele é batizado no batismo por arrependimento. Ele falou para João Batista: pode vir a mim e me batizar. Irmão, ele que pediu. Jesus, o Filho de Deus, a pura santidade, pede para ser batizado, para ser iniciado no caminho do arrependimento. E você acha que não precisa de arrependimento, irmão? Ou você acha que é opcional? Ou você acha que é quando der, quando tiver aquele culto de quebrantamento? Não, irmão, o arrependimento é todo dia. Mais uma vez lembrando, Satanás endurece seu coração, o teu ego fica lá: eu não vou me arrepender, eu não vou pedir desculpa, eu não vou me arrepender hoje para amanhã fazer a mesma coisa de novo. Irmão, não é isso. A tua natureza não é essa. A tua natureza é de Deus. A sua natureza é de Deus. Entenda que assim como o peixe só vive na água, você só vive na graça de Deus. O peixe não consegue viver fora da água, e você não consegue viver longe de Deus. Algumas pessoas dizem assim: mas por que Deus é tão covarde? A pessoa está na igreja, aí ela sai e é condenada. Não, irmão. É que você, quando nasce em Deus, você nasce no Espírito, e você tem que viver no Espírito, irmão. É a tua natureza. Aí quer dizer que o peixe sai da água e morre, a culpa é da água? Não, irmão. A culpa é do peixe que saiu da natureza dele. Então é isso que Deus quer trazer para você nessa noite, esse entendimento de que o tema é maravilhoso, intimidade. Agora quer ver Deus te triturar todos os dias a partir de agora. Você dizer: Deus, eu me arrependo, eu quero intimidade. O que está impedindo a nossa intimidade? E Deus vai falar: é você que tem tempo para tudo, menos para ler a palavra de Deus. Quantas séries você já assistiu? Quantas conversas fiadas você tem e você não consegue falar comigo? Ou seja, você não quer intimidade comigo. Você não quer. A W. Tozer disse isso: você é tão espiritual quanto deseja ser. Nada te impede de ser espiritual, irmão. Os irmãos da igreja perseguida são açoitados. Os filhos, na década de 70, na antiga União Soviética, os bebês eram jogados contra a parede. Ah, você serve a Deus? Serve, então me dá seu filho aqui. Aí pegava o bebê e jogava contra a parede. A criança se espatifava, caía no chão mexendo. E o cara dizia: e você vai negar Jesus? E aquele crente dizia: eu vou seguir Jesus até o fim. Ele pegava o bebê e jogava de novo contra a parede. Irmão, você não está passando por isso no Brasil. E eles eram tão espirituais quanto eles queriam ser. A mesma coisa é você. Olha a moleza que a gente vive aqui, irmão.
A quantidade de mensagens que a gente recebe no WhatsApp, texto, vídeo, texto da Bíblia. Irmão, a Bíblia no aplicativo, tudo para você ter uma vida espiritual. Uau! Mas, irmão, você não quer intimidade. É igual a pessoa que não vai para a academia e diz, eu não emagreço. Não é que você não emagrece, você não quer emagrecer. Você não quer, irmão, por favor. A menos que você tenha alguma doença. Beleza, alguma coisa no organismo, ainda assim dá para equilibrar. Agora, irmão, não emagrece quem não quer de boa. Eu não quero ofender ninguém, até mesmo que eu estou acima do peso. O que eu estou dizendo é o seguinte: você é tão magro quanto você deseja ser. Você é tão espiritual quanto você deseja ser. Depende do pedágio que você está disposto a pagar. Agora, só que Deus não vai ficar se esfregando na sua cara. Deus está lá, eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me deixar entrar, eu cearei. E se não abrir? É tudo se, é tudo condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E se não confessar, porque não tem arrependimento, você não vai receber o perdão, irmão. I'm sorry, mas é assim, é simples assim. Não adianta pregar um evangelho diferente. É isso aí. Só que esse rapaz, irmão, no versículo aqui, eu já estou terminando. Vocês sabem que eu falo 5 vezes, estou terminando, essa é a primeira vez. E diz assim, irmão, versículo 17: ele, porém, caindo em si, diga aí, começou o arrependimento. Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Aí o que ele pensou, a intenção, enquanto eu estou pregando aqui, você está na intenção, vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. O que eu aprendo aqui, só isso aqui já daria uma pregação, tá, irmão? Em primeiro lugar, a comparação que ele fez. Os funcionários do meu pai têm isso aí. Os funcionários do meu pai, eles podem ter dor de cabeça, eles podem ter enxaqueca, eles podem ter inflamação no dente, pode ter uma comida eles têm. Por quê, gente? Porque a intimidade traz provisão. A intimidade traz provisão. E o distanciamento te aproxima da miséria, da desgraça e da escassez. Quer a provisão? Arrependa-se. Olha, caindo em si, irmãos, é a melhor queda. Toda queda te leva para o chão, mas tem uma queda que te leva para o alto, é quando você cai em si. Quando você diz, eu estou caindo em mim agora, irmão, os anjos aplaudem, porque a festa no céu por um pecador que se arrepende. E quando você cai em si, você já está botando o arrependimento no forno, daqui a pouco ele vai estar pronto. E aí, em primeiro lugar, ele falou isso: os funcionários do meu pai têm iPhone 12, têm iPad, todo mundo tem assinatura do Netflix, e eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, para comer alguma coisa, e ainda me botaram para cuidar dos palmeirenses. Meu Deus! Então olha só, então ele disse aqui, e levantando-se foi para o seu pai. Diga, ação. É isso aí. Então não adianta você falar assim, um dia eu vou fazer 7 dias de jejum, um dia eu vou acordar 3 horas da manhã, vou começar a buscar Deus. Quando eu começar a buscar. Tem gente que está assim o tempo todo, irmão, passando fome, cuidando de porco, e o pai está lá só esperando o filho, mas ele está lá. Irmão, lembrando as outras 2 parábolas, qual é o valor? É o arrependimento. O pai não está nem aí para o que ele gastou. O que vai valorizar o reatar dele com seu pai é o arrependimento, porque é a festa no céu quando um pecador se arrepende. E aí ele pensou, e aqui a outra observação que não pode passar batido, tá? Pai, pequei contra os céus e contra ti. Diga aí comigo, toda desonra é uma desonra contra Deus. Não tem como você desonrar uma pessoa honrando a Deus, tá? Seja quem for. No meu livro Caminho da Honra eu falo sobre isso, as 7 dimensões da honra. Em primeiro lugar, honrar a Deus, de onde o teu espírito saiu. O seu pai estava lá na santa paz do Senhor e Deus pensou em você. E ele pegou uma pinça, tirou um pedaço do espírito dele e botou na bolsa escrotal do teu pai, lá na vesícula seminal. Ali você já era espírito e já tinha vida, porque a gente já podia ver você no microscópio, se teu pai deixasse. Aí teu pai te jogou para tua mãe, por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, porque antes de você chegar na tua mãe, você estava no teu pai.
É lá no teu pai que tudo começou. A origem da sua vida é o teu pai. Quando você honra o pai, você honra o seu destino e a sua existência. Isso é um protocolo espiritual, irmão. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe para que se multiplique os seus dias sobre a face da terra. Mas não é qualquer tipo de vida, porque não vale existir. Você tem que viver, e viver uma vida em abundância. Tem gente que se satisfaz existindo. Irmão, existir, a mosca existe, o cachorro existe. Deus não chamou você para você existir, porque a árvore também existe. Deus chamou você para viver uma vida, e vida em abundância. Então toda desonra é uma desonra contra Deus. Ele falou: pai, eu pequei contra o céu, e consequentemente pequei contra ti. E ele foi para um arrependimento genuíno. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Acontece muito, o marido abandona a casa, e quando ele volta, ele quer que a mulher trate ele igual o rei. É ruim, hein? A mulher fala: ué, peraí. E começa a falar para ele como é que tem que ser. Irmão, o marido tem que voltar para casa e falar assim: já não sou digno de ser chamado seu marido. Me trate como seu celular. E para muitas mulheres vai ser muito bem tratado, né? Toda hora vai ter um paninho lustrando, vai botar crédito. Mas o que acontece, irmãos, é isso aqui. Quem está arrependido, não está arrependido para obter vantagem. Está arrependido para poder iniciar uma jornada de intimidade. E aí o que acontece? Ele chegou, pensou, não apenas pensou, ele foi lá e falou para o pai dele: pai, aconteceu isso. Irmão, perceba que o pai não chegou e falou para ele: mas espera aí, você está achando que é assim? Você pega 700 mil reais, torra tudo, trabalhei a vida inteira para ter esse dinheiro, você vem aqui, passa o rodo, leva, tira onda de gatão, compra Ferrari, pinta a sapequeira, e agora você vem para cá com essa carinha lavada? Não, irmãos, porque quando há um arrependimento, depois, com certeza, o pai tratou outras coisas com ele, até mesmo porque a confiança teve que ser restabelecida. Não tem problema. É uma coisa que a gente tem que aprender, tá, irmãos? Quando alguém rompe a confiança com a gente, não é prudente você recolocar essa pessoa assim, não. Ela escolheu quebrar a confiança, você quebrou o jarro, agora você conserta o jarro. Eu estou disposto a encher a água de jarro novamente. Agora vai lá e conserta o jarro você, porque senão eu vou te dar outro jarro, tu vai quebrar. Quem me garante que você não vai quebrar de novo? Então não é você, mas pastor, você desconfia de todo mundo? Eu não, irmão. Eu não desconfio de todo mundo, mas eu tenho direito de escolher em quem eu vou confiar. Simplesmente. Eu não desconfio de ninguém. Irmãos, de boa, eu não desconfio de ninguém aqui. Eu sou capaz de fazer dentro da minha possibilidade o que vocês precisarem. Eu não desconfio de vocês. Só que existem alguns aqui que eu confio mais do que outros. Então o filho, ele chegou e falou para o pai: irmão, a confiança foi restabelecida, mas a intimidade foi reconectada na hora. Meu filho, está aqui a aliança, ó. Você perdeu o anel, você perdeu a legitimidade de filho. E o anel não era apenas um anel de uma família, era um carimbo onde autenticava os documentos. Então família tal e tal está passando a fazenda, está comprando ou está vendendo, não tinha cartório. O que a pessoa fazia? Carimbava ali, ó, família tal carimbou, esse documento aqui é válido. Ele teve o anel restabelecido, ganhou sandálias, e ainda teve o quê? Uma grande festa, festa de arromba, irmão. Tux, 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 até altas madrugadas. Tudo rolando, irmão, picanha, atacado e varejo. Irmão, olha que delícia. Isso é o que, irmão? É o que acontece no céu quando um pecador se arrepende. Então, a gente diz assim: o pecador que se arrepende, o quê? É quando o cara infeliz, desgraçado, aceita Jesus. Não, irmão, é cada vez que você se arrepende. A festa no céu. Porque Deus fala: o meu propósito vai ser restabelecido na vida dele. Porque enquanto ele não estava arrependido, estava no pause. E aí quando você diz: Senhor, eu me arrependo, chorando ou não, porque arrependimento é uma atitude de coração. E o que revela o arrependimento? Não é o quanto você chora, é o quanto você muda de verdade. É isso que diz, que nem o rapaz aqui, ele mudou. Ele estava lá, ele voltou: pai, ó, é isso. E outra: não quero quarto, não quero ar-condicionado, não quero PlayStation, não quero nada.
me trata como teu funcionário, me deixa lá no alojamento. Mas o pai falou: é ruim, hein? Você é meu filho e nós vamos celebrar, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora, irmãos, eu não vou ler o texto aqui, que é para não fazer, para não irmos mais além do tempo meu, que já está estourado. Daqui a pouco o pastor Márcio pede para coral e orquestra subir aqui e começar a cantar o amém. Então, irmãos, olha aqui, presta atenção aqui no tio, que eu não posso deixar de falar isso para você. Se lembra que as 3 parábolas eram uma só, sim ou não? Se lembra que as 2 parábolas, a primeira e a segunda, terminava com arrependimento, sim ou não? E aí, como é que termina esta última história aqui? Perceba que não tem a palavra arrependimento. As 2 parábolas primeiras terminam com arrependimento. Olha como é que termina a do anjo, ó. A do anjo não, a das ovelhas. E quando encontra, reúne as amigas vizinhas, aliás, a moeda. Alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim é a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E antes aqui da ovelha, as 99. O que diz aqui? Versículo 6, versículo 5. E quando a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de alegria, igual a mulher que acha a moeda, cheia de alegria. E ela diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha. E a mulher diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. E aí ele fala sobre arrependimento. Mas pastor, por que ele não falou de arrependimento então no final da parábola do filho pródigo? Porque ele usou uma outra expressão para poder falar sobre arrependimento. O que acontece quando alguém se arrepende, irmão? Meu Deus do céu. Olha, versículo 32. Era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu pelo arrependimento. Ele havia perdido e foi achado pelo arrependimento. Então, irmão, quando você se arrepende, você volta a ser achado por Deus e a sua intimidade é reconectada. Você quando se arrepende, você estava morto e você revive. Porque para nós que somos filhos de Deus, somente a intimidade nos mantém vivos. Porque nós não somos os somaticos, ou seja, portadores de um corpo feito uma planta. Não somos os pichuchicos, como os animais que possuem corpo e alma. O cachorro sabe o nome dele. Tem dia que o cachorro está triste, tem dia que o cachorro está feliz, tem dia que ele está bravo e tem dia que ele está deprimido. Por quê? Porque o cachorro tem emoção, até mesmo porque o termo ânima do latim significa animal, ou seja, portador de alma. Então o animal, ele tem alma, ele tem sentimento. Ele pode não ter a cognição, mas ele tem sentimento, ele tem emoção. Mas irmão, existem os somaticos, que são as plantas, os pichuchicos, que são os animais portadores de alma. Mas existe em nós, que somos os pneumáticos, portadores de espírito, nascido na água e no Espírito de Deus. Tudo isso está no Novo Testamento, tá, irmão? Só que está em grego. O que é toda vez que a Bíblia fala do nascido de Deus, quando o apóstolo Paulo fala, somente os espirituais discernem as coisas espirituais, ele está dizendo, somente os pneumáticos ou pneumáticos entendem o pneuma. Se você não é pneumático, você não entende o pneuma. Então existem coisas que nós discernimos na alma, existem coisas que são no espírito. Minha última história, o meu filho Lucas, o mais novo, irmãos, ele estava na escola, que estava uma coisa terrível, e a professora reclamando. A gente, meu Deus, mas aqui em casa está tudo ajustado. Ele não está manifestando. Geralmente o comportamento do filho, o que é o comportamento? É uma vitrine das coisas que acontecem por dentro. O comportamento é o ponteiro do relógio, que revela os mecanismos, como eles estão funcionando. Isso é o comportamento. E geralmente o comportamento de uma criança é a manifestação do que ele vive em casa. Nós não estávamos vivendo uma crise, e o nosso filho, irmão, estava assim. E eu conversava, eu repreendia, eu dizia, ó, você não vai ter isso, você cortava privilégio, irmão, era a mesma coisa que nada. Podia falar para ele, você vai ficar uma semana sem o game. Irmão, ele ia para a escola, era terrível. Aí teve um dia, às 4 horas da manhã mais ou menos, nós acordamos, eu e a Vanessa, sabe quando o casal acorda assim, e os dois acordam junto ao mesmo tempo, e ficam sem sono? E nós entendemos que a gente deveria orar pela nossa casa.
E nós começamos a orar lá naquele apartamento que vocês dois foram, aquele que é lá na Afonso Pena, aquele enorme. Aí nós começamos a orar, oramos naquela sala, oramos no lugar onde a gente guardava algumas coisas. Vai que tinha guardado alguma coisa que não era para guardar. Irmãos, a hora que nós chegamos na casa no quarto dos nossos filhos, parecia que tinha uma pressão atmosférica naquele lugar. Eu senti fisicamente, mas nós sentimos que era uma coisa espiritual. Aí nós começamos a orar pelos nossos filhos, orar, porque não era numa dimensão de alma, irmãos. Às vezes é de alma, e você trata na alma, não tem problema nenhum. Você faz terapia, resolve. Agora, irmãos, muitas vezes as fraturas na alma dão abertura para uma interferência espiritual. É o que a Bíblia diz no livro de Provérbios: como ave que voa e não encontra pouso, assim a maldição sem causa não se cumpre. A maldição sem causa, ela não se cumpre. Mas se tiver aquilo que os advogados chamam de nexo causal, vai se cumprir. Em qual nível? Espiritual. A brecha na alma abre para algo espiritual. Aí a pessoa vai, às vezes ela faz até uma terapia, mas é uma coisa espiritual. Não vai resolver tudo lá. Assim como tem gente que resolve tudo com oração, e às vezes não é. Você precisa passar por outro tipo de processo também. Irmãos, precisamos entender isso. Portanto, existem coisas na vida da gente que nós olhamos como eu e a Vanessa olhávamos para o nosso filho. Ô, menino bagunceiro, não tem comportamento, não tem isso, não tem aquilo. E a maior prova de que era aquilo, que a partir daquela oração, o comportamento do meu filho foi mudando. Ele parece outra pessoa. Não é porque ele amadureceu, é porque a influência espiritual que estava sobre a vida dele foi quebrada em nome do Senhor Jesus. Agora, por que nós podemos orar e repreender aquele mal naquela época? Por causa da intimidade. E por que nós tivemos intimidade? Por causa do arrependimento. Mas pastor, como é que eu faço para me arrepender? É Espírito Santo. É só o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pessoas cheias do Espírito se arrependem com mais facilidade. E porque eles têm facilidade, eles vivem na intimidade. Aí tem gente que acha que ele é cheio do Espírito, ele anda na intimidade porque é cheio do Espírito. Não é. É porque o fato dele ser cheio do Espírito, ele se arrepende mais facilmente. E porque ele se arrepende, ele tem acesso à intimidade com Deus. Então nós estamos aqui nesse congresso de intimidade. Eu quero que você saiba que eu sei que pessoas espetaculares já falaram de intimidade e vão continuar falando. Essa igreja é uma igreja que tem buscado intimidade. Senão, vocês não estariam onde vocês estão se não tivesse intimidade. Mas eu quero que você saiba, irmão, que a intimidade é apenas um sonho de ouro. Mas você só vai realizar essa vida da intimidade com Deus se você se dispuser a pagar o preço do arrependimento. Volte para o Pai. Entenda que toda vez que você despreza Deus para não buscar intimidade, é uma desonra contra Deus. Quando você investe todo o seu tempo aqui, na conversa fiada, seja lá onde for. Irmãos, eu fico pensando, se para você ser crente, se tivesse que botar um piercing em todo crente, você se convertou, agora tu vai ter que botar um piercing. Nada contra piercing, tá, irmão? Na minha igreja quase ninguém tem, mas nada contra piercing. Entende o que eu estou falando? O conceito, tá? Não vai o paralelo, não. Eu acho engraçado que a gente fala para o crente: vamos dobrar de joelho? Religiosidade. Vamos ler a Bíblia o ano inteiro, a igreja toda? Para que isso? Ele não se dispõe, irmão, a orar, a ler a Bíblia na igreja. Mas ele fura o trem, enfia um ferro. E está tudo bacana. Agora, se a igreja pedisse, ele ia falar: meu Deus, que absurdo. Irmão, faça o curso aqui. Mas para que curso, meu Deus? Lá no céu vai ter curso para entrar no céu? É claro que não, irmão. Por isso que muitos estão reprovados, porque não gostam de fazer curso. Mas, irmão, fico pensando, se a igreja fala: você aceitou Jesus? Você aceitou. Agora nós vamos fazer tatuagem no teu braço todinho. Eu não, Deus me livre. Irmão, como é que voluntariamente milhões de pessoas aceitam fazer tatuagem? Voluntariamente milhões de pessoas aceitam botar um piercing. Agora, por que tudo que Deus pede é demais? Por que oração é demais? Jejum é demais? Tudo é demais. Ah, eu não aguento ficar de jejum. Aí quando você chega aos 200 quilos, num instante você vê a importância de fechar a boca. Aí para emagrecer você faz, e para vencer a Satanás você não faz. Por quê? Porque Deus não é prioridade. Então está em tempo de arrependimento, colocar Deus como prioridade. O segredo da tua vida não está em você saber trabalhar com dinheiro. O segredo da sua vida está em você se voltar para o Pai
E esse filho entendeu isso. Enquanto eu não voltar para o pai, a minha vida não se acerta. Enquanto eu não voltar em honra, a minha vida não se acerta. Ele se arrependeu, voltou para o lugar de honra. E foi lá que Deus o projetou em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos aplaudir rapidinho para eu encerrar a pregação agora.